Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai falar, e aprender os conteúdos da nossa primeira atividade do segundo bimestre. Então, nós vamos fazer as questões do número 20 até o número 25. Até o número 26, desculpa, tá? O 25 do número 20 até a questão 26. Então, aqui eu vou explicar para vocês a questãozinha 20 e depois eu vou falar sobre os nossos principais tipos de ângulos para que vocês consigam responder o restante da lista, tá bom? Então, a minha primeira questão aqui, por exemplo, vamos lá. A figura mostra um triângulo desenhado em uma malha quadriculada. Deseja-se desenhar um triângulo com dimensão 2 vezes menor. Então, olha só, as dimensões do novo triângulo ficarão. Eu quero desenhar um triângulo com dimensão 2 vezes menor este da malha quadriculada. E aí, as novas dimensões, como que elas vão ficar? Será que se elas vão ficar multiplicadas por 2, divididas por 2? Então, vamos ver como que fica, né? Primeira coisa, meninos, a gente precisa entender que quando a gente faz a ampliação ou a redução de uma figura, de um desenho, seja lá qual for o objeto, quando eu faço esta ampliação ou esta redução, esses dois têm todos os seus lados proporcionais. Por exemplo, aqui eu tenho 2 retângulos, tá? Vamos supor que este aqui eu tenho de largura 2 centímetros, certo? E aqui de altura eu tenho 8 centímetros. Se eu digo que esse triângulo, que este retângulo é semelhante a este retângulo, todos os seus lados têm que serem proporcionais. Por exemplo, se essa base aqui, se essa largura é 1 centímetro, logo eu estou dizendo que o meu retângulo menor está sendo a metade do maior. Por quê, professora? A metade? Porque aqui era 2, aqui é 1, então o maior é o dobro. Ah, beleza. Então, qual é essa altura? Que altura é essa? Quanto que mede a altura se eu sei que o meu retângulo maior é o dobro do menorzinho? Ó, aqui onde era 1, ficou 2, ou seja, eu multipliquei por 2. Isso também tem que acontecer na altura. Então, este valorzinho multiplicado por 2 deu 8, ou seja, é a metade. Sim, então, vou desenhar ele aqui de novo. Aqui é 1 e aqui é 4. 1 centímetro, 4 centímetros. Quando eu multiplico por 2, ou seja, eu vou colocar aqui, vou dobrar as minhas dimensões, certo? Dobrei. Opa, ficou muito torto, né? Aqui ficou 2 centímetros, porque 1 vezes 2 dá 2. E aqui onde era 4 centímetros, ficou 8 centímetros. Beleza! Esses dois retângulos são retângulos semelhantes. As razões entre seus lados são todas proporcionais. Então, assim, tem que acontecer aqui no meu triângulo. Eu quero desenhar um triângulo cuja dimensão é 2 vezes menor. Então, eu tenho um triângulo assim. Olha só o que está acontecendo. Tem um triângulo assim. Beleza. E eu quero desenhar um que tenha dimensão menor. Então, olha, eu vou colocar agora um aqui dentro, ó, que tenha dimensão menor. Do mesmo jeito que eu diminuir de um lado, eu preciso diminuir do outro lado. Se desse lado eu colocar a metade, eu reduzir pela metade, aqui do outro lado também tem que ser pela metade e na base também tem que ser pela metade. Ou seja, as razões dos seus lados têm de serem iguais. E aí eu quero diminuir, no caso, 2 vezes, que ele seja 2 vezes menor. E aí, como que vai ficar isso? O que quer dizer eu ter um triângulo 2 vezes menor do que o outro? Vamos lá. Será assim? Eu vou pegar essas minhas dimensões e vou multiplicar por 2? Vamos pensar então. Se, por exemplo, eu tivesse um triângulo
onde a base fosse 4 e os meus lados fosse, aqui tá maior, então deixa eu colocar proporcional, fosse 6. Beleza. Eu quero colocar agora um aqui, eu quero encontrar um que as dimensões sejam menor. Eu quero um triângulo menorzinho. Então tá. Se eu multiplicar por 2, tanto a medida dos meus lados aqui quanto da base, eu vou ter essa dimensão menor? Não, claro que não. E se eu dividir por 2? Se eu dividir por 2, eu terei 2 vezes menor? E se eu subtrair em 2 unidades? Não funciona aqui a subtração, porque quando eu estou trabalhando com redução e ampliação, a gente está trabalhando com multiplicação e divisão. Lembra que aqui, esse retângulo maior foi o dobro do menorzinho? Então, para mim encontrar o menor, eu divido. E do menor para mim encontrar o maior, eu vou multiplicar. Então, aqui não cabe multiplicação e divisão. Ou eu divido por 4. Então, vamos aqui. Ficamos entre a letra B e a letra D. Então, tá. Se eu dividir por 2, eu estou encontrando um triângulo menor. Esse triângulo menor é a metade deste maior. Só que aqui eu quero 2 vezes menor. E aí, como que vai ficar? A questão de 21 até o número 26, nós vamos trabalhar com a noção de ângulo, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês novamente sobre noção de ângulo. A questãozinha 21 está dizendo assim: observe na malha quadriculado abaixo o caminho que Luana faz para ir de sua casa até a escola. Neste caminho, ela muda de direção 4 vezes. E essa mudança de direção foram representadas pelos ângulos alfa, beta, gama e o sigma. Quais desses ângulos é o ângulo reto? Beleza. Então, vamos revisar sobre ângulo reto. Meninos, olha só, né? Sempre que eu tenho, deixa eu colocar a noçãozinha de ângulo aqui para você. Sempre que eu tenho 2 semi-retas e tenho um vértice, um ponto em comum, eu tenho aqui formando um ângulo, certo? E esse ângulo, ele vai me dizer a abertura dessa semi-reta, dessas 2 semi-retas. Se ela pode ser menor ou essa abertura pode ser maior. Beleza. Aqui eu tenho o vértice e aqui eu tenho o ângulo. Tá, ok. Só que esses ângulos, né, eles recebem nomes. Então, vamos lá. Vamos representar os nossos ângulos. Olha só. O primeiro ângulo que eu vou representar para vocês é este aqui, que é o ângulo reto. Ângulo reto. Isso não é novidade para o 6º ano, né? Eu tinha passado isso para vocês antes. O ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Sabe lá a parede da sua casa? Pense que aqui é a parede da sua casa, ou a parede da sala de aula. E aqui é o chão. O chão. Aqui, a parede com o chão formam um quadradinho. Esse ângulo é um ângulo reto. É um ângulo que tem medida igual a 90 graus. Para que tenha altura, precisa ter esse ângulo de 90 graus. Senão a parede fica torta e aí não vai dar certo, tá? E aí eu não consigo medir a real altura da parede. Então, este é o ângulo de 90 graus. A partir do ângulo de 90 graus, nós conseguimos classificar todos os outros, certo? Por quê? Olha só, como vocês sabem, quando eu estou falando de abertura de semi-retas, eu posso ter este tipo de abertura, o ângulo reto, como eu já mostrei para vocês. O ângulo reto seria aqui, ó, a metadinha, né?
e tenho este ângulo aqui também. Quando eu tenho dois ângulos retos, eu formo o meu ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta, ou também conhecido por ângulo raso, certo? E esse ângulo, ele tem exatamente 180 graus. Olha que legal, eu tenho 90 graus aqui, mais 90 graus aqui. Quando eu juntar 90 graus mais 90 graus, vai me dar os meus 180 graus. Esse é o meu ângulo raso. Já esse aqui chama ângulo de uma volta inteira, certo? Eu tenho 180 graus, tá vendo? Mais 180 graus. Quanto que ficou? Meu ângulo de uma volta inteira tem 360 graus. Eu posso também dividir em 4 pedacinhos. Aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90 e aqui tem 90. 90 4 vezes dá 360. Este é o ângulo de uma volta, tá? E este ângulo médio. Este é o ângulo de uma volta. Então tá, já definimos o que é ângulo reto, o que é um ângulo raso e o que é um ângulo de uma volta. Beleza. Agora, nós temos ainda uma classificação bem legal para ângulo. Sabe por quê? A gente vai trabalhar muito com ângulos menores que 90 graus e ângulos, que são maiores que 90 graus. Então, existe uma classificação para estes dois tipos de ângulos. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha como que fica. Eu tenho dois tipos de ângulo. Então, eu vou ter dois tipos de ângulo. O ângulo agudo e o ângulo obtuso. Ângulo agudo e o ângulo obtuso. O ângulo agudo são aqueles ângulos menores que 90 graus. E o obtuso são os ângulos maiores que 90 graus. Então, vamos desenhar aqui. Se 90 graus é aqui, um ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Então, é esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar ele de um beta. Chamar ele de teta. Pronto. Este ângulo teta é menor que 90 graus, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui, essa parte de preto é o 90 graus. Aqui a parte de preto é 90 graus. E o meu ângulo obtuso, ele tem que ser maior que 90 graus. Então, ele seria este ângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar ele para você. Este ângulo de verdinho, teta. Pronto, menor que 90 graus, maior que 90 graus. Certinho? Pronto. Então, classificamos ângulo agudo, ângulo obtuso. Ângulos agudos são aqueles ângulos que são menores que 90 graus. Ângulo obtuso são aqueles ângulos que são maiores que 90 graus. Mas o que é um ângulo de 90 graus? Tá aqui para vocês. É quando eu consigo fazer o meu quadradinho certinho aqui, ó. Vocês podem lembrar da parede com o chão. Esse ângulo de 90 graus
é chamado de ângulo reto, certo? E a partir daí eu tenho também a classificação do ângulo de meia volta e o ângulo de uma volta inteira, tá? Então vamos voltar agora na nossa apostila, no nosso exercício, para a gente poder tirar as dúvidas. Então, a número 1, eu quero saber onde que está o ângulo reto. Quem é o ângulo reto? A número 2, para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra na figura a seguir. As mudanças de direção que formam ângulos retos estão em quais vértices? Será se aqui no vértice B formou o ângulo reto? 120 graus é um ângulo reto? Ou será se está aqui no C, 100 graus? 100 graus é um ângulo reto? O E, 90 graus. 90 graus é um ângulo reto? Aí, né, como eu já disse para vocês, já classifiquei, só vocês analisar. A questãozinha 23. Na figura abaixo, há um conjunto de setores circulares, cujo os ângulos centrais de 90 graus. Cujos ângulos centrais são de 90 graus. Cada setor está com a medida de seu raio indicada. Beleza. Agrupando, meninos, esses setores que têm o mesmo raio, né? Eu vou ter quantos círculos? Então, vocês só vão agrupar esses setores que tiverem o mesmo raio, porque senão você não vai formar círculo. Então, por exemplo, este de raio 6, você vai juntar com este de raio 6. E aí? Formou um círculo juntando só esses dois setores? No centro aqui tem 90 graus. Então, para mim poder formar um círculo, eu preciso de 4 setores. Porque só assim eu vou conseguir formar o meu círculo inteiro. Porque aí eu vou formar os 360 graus, né? Que vai ser uma volta inteira. Questão 24. Um navio pirata fez a seguinte mudança de direção, como mostra na figura a seguir. As mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas em quais vértices? Novamente, coloquei questão falando de ângulo reto. O que é ângulo reto? É aquele ângulo que mede 90 graus. E aí, em qual vértice do exercício eu tenho um ângulo medindo 90 graus? Beleza. Questão 25. Luciana chegou à escola às 4 horas, conforme indica o desenho do relógio abaixo. Neste momento, qual é a medida do ângulo entre os dois ponteiros? E aí, o relógio, para ele dar uma volta inteira aqui, o relógio não, desculpa, o ponteiro. O ponteiro, para ele poder dar uma volta inteira, né, no centro aqui do meu relógio, ele tem que percorrer 360 graus. Beleza. 4 horas? Então, 4 horas. Então, se tudo aqui é 360 graus, para percorrer as 12 horas, né? Que tem 12 ponteirinhos e pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para percorrer tudo, 360 graus. Os 12 é 360 graus. E 4, dá quanto? Questãozinha 26. A roda gigante de um parque de diversões gira em torno do eixo. Uma volta completa corresponde ao movimento de 360 graus. Neste momento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante. Aí eu pergunto a vocês, em relação à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus é quem? Quem está a 270 graus em relação a este ponto? Aqui, ó. Daqui até aqui, forma 90. Daqui até aqui, tem 90 mais 90, deu 180. 180 mais 90, dá quanto? E aí você vai marcar a carinha de quem está aí em 270 graus. Beleza? Então é isso, tá bom? Qualquer dúvida, me chame para eu poder ajudar vocês. Beijinho e fica com Deus.